Livro de exercícios Um Curso em Milagres, lição 271, mas antes vamos percorrer a questão base das nossas 10 próximas lições. Questão de número 6. Linda, perfeita, prestem muita atenção. Quem ainda tem dúvida do que é essa tal centelha divina, do que é essa tal presença de Cristo em nós, o nosso eu sou, quem ainda tem dúvida do que nós realmente somos, vamos prestar bastante atenção nessa questão aqui. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ou seja, o ser que compartilhamos em unificação, não ainda acreditando na ideia da separação, a ideia do ego, de que estamos separados, de que somos inimigos uns dos outros. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Da mente com M maiúsculo, pensamento com P maiúsculo aqui, pessoal. Ele é o pensamento de Deus. Ele é o pensamento que gerou a criação de Deus. Cristo representa o que Deus cria. Sem conflitos, sem ego, sem acreditar em separação. Em essência, o que é Cristo? É a criatura de Deus. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado, para sempre imutável. Ele habita na mente de Deus. O pensamento que Deus criou, a sua criatura, habita para sempre dentro da sua mente. Ele é um pensamento de Deus. Esse pensamento de Deus, em dado momento, em um estado de ilusão, achou que poderia vir a ser, achou que estava separado de Deus. E aí criou uma versão errada de si mesmo, criando então um estado de ilusão, um estado de sonho que não é o mundo real, que não é a verdadeira realidade que Deus criou para que a gente se manifestasse. Isso aqui, essa ideia de separação que criou todo esse mundo aqui, que a gente chama aqui do nosso planeta, nossa realidade, é uma ilusão, é um pensamento que não é um pensamento de Deus. Por isso ele não é real, porque só existe o que vem da mente dessa fonte criadora, da mente dessa força criadora primordial que cria tudo, que realmente cria a vida. O que está fora disso é uma ilusão. Então a ideia de Cristo, a imagem de Cristo é a nossa imagem verdadeira, é o nosso verdadeiro ser, é a nossa verdadeira essência. Eu sei que pode parecer muito conflitante pensar nisso ainda, porque a gente ainda acredita em aspectos ilusórios de nós mesmos. A gente ainda se vê como não merecedor, a gente ainda se vê como pecador, como um ser que imagina, eu nunca vou conseguir amar como Cristo ama. Mas essa é a nossa essência. Essas são as nossas bases. Então buscar a unificação, pessoal, é buscar o reconhecimento de quem a gente realmente é. Quando a gente se ver de verdade, com mente e coração, como nós realmente fomos criados, a nós e a todos os nossos irmãos, acabando de vez com a ideia da separação, a gente se reunifica nessa energia. A ilusão desliga. É como se acendesse a luz do quarto escuro, a escuridão acaba. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre. É essa chama crística aqui, dentro de nós. É a nossa verdade, que vai ser sempre nossa. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Estamos unos com Deus para sempre. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, Cristo. Em nós é a resposta de Deus, falando, olha, vocês são a minha criação. Eu criei vocês. Esse ego aí é uma ilusão, apaga isso.
a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Para Deus, esse mundo ilusório nunca existiu. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. É mantida, né, a chama crística em nós, para que a gente possa olhar para quem nós realmente somos. Através dessa energia que a gente vai desfazer as ilusões que a gente criou de nós mesmos e projetamos nos nossos irmãos. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos. Mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. Vocês entendem agora como o livro, quando ensina a gente, se está difícil perdoar, pede para Cristo perdoar por vocês. Pede para essa centelha crística perdoar. Porque às vezes a gente ainda continua racionalizando com o ego. E só a nossa chama divina, só a nossa centelha divina é que vai saber nos ensinar a agir por nós. Somos nós somos essa centelha. Então por isso que funciona pedir para ela. Porque a gente está pedindo para a nossa essência. Mesmo que a gente não saiba ainda como isso funciona, mesmo que a gente ainda não se reconheça 100% como ela, mas a gente sabe que chamando ela vem. E ela vem, pessoal. A partir de Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a Ele para serem traduzidos em verdade. Mas eu não estou entendendo, mas eu não consigo entender, não importa, a gente não precisa da mente racional, a gente só precisa ter a intenção de nos voltarmos à nossa centelha divina, de acreditarmos que a gente é sim constituído de amor, que nós podemos sim, pessoal, alcançar esse estado de amorosidade, de bondade que a imagem de Cristo nos trouxe. A imagem de Cristo, através dos olhos de Cristo, a gente consegue ver a verdade. É se projetando em Cristo e não mais em ilusões. É acreditar nisso, mesmo que a gente ainda não consiga sentir 100%, ou às vezes nem 10%, não importa. É a gente, no fundo, acreditar e intencionar para que um dia a gente se veja com esses olhos. Porque aí a gente vai ver o outro com esses olhos. A gente vai unificar, como disse no começo desse texto. Unos, Cristo é a nossa união. Quando estivermos unos, quando não tivermos mais julgamento entre nós, mais competição entre nós, a gente consegue se ver como irmãos. Irmãos em Cristo. Irmãos de um único Criador. Irmãos em amor. Foi para isso que a gente foi criado. Foi com isso que a gente foi criado. Sem perder a nossa individualidade. Cada um vai continuar sendo uma personalidade única. Mas com a consciência de que somos unos. Com a consciência de que essa chama só traz tudo o que há de melhor. Que querer com o ego é um querer que não vai nos trazer harmonia. Não vai nos trazer felicidade. Que tudo que é manifestado nesse mundo material é ilusório, é passageiro. A nossa verdadeira realização está em nos encontrarmos com a nossa verdade. Isso sim traz para a nossa vida pessoas que a gente pode amar sem medo, traz realizações que nos realmente aquecem o coração, que não são apenas pedaços de coisas, e sim que nos trazem harmonia. Esse encontro faz a gente vibrar harmonia e gratidão com os nossos irmãos. Isso traz felicidade, pessoal. É a nossa verdade em nós. É deixar vibrar a nossa verdade em nós. Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção ou de tempo ou de coisa alguma, exceto o Ser Santo, o Cristo, que Deus criou como seu Filho. E Deus só tem um Filho. Então, quando a gente entender, quando essa verdade for o que vibrar mais forte dentro de nós,
todo o resto vai ficar sem sentido. A matéria vai ficar sem sentido, mas o amor vai fazer cada vez mais sentido, cada vez mais a gente vai querer vibrar mais e mais e mais amor e distribuir amor nesse mundo. Porque é isso que importa, pessoal. É a nossa unificação, o nosso reconhecimento como seres amorosos, pois nós somos sim capazes de amar como Cristo nos ensinou a amar, pois Ele é a nossa essência. Vamos para a lição 271. A visão de Cristo é a que usarei hoje. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja a verdade para mim. Hoje, escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram e reúnem-se. Ao reunirem-se, toda a percepção desaparece. A sua vista pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Ou seja, o soltar e deixar que a centelha, que Cristo em nós, nos mostre o que é verdade, o que nós somos de verdade. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que Ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Através dos olhos de Cristo, que habita em nós, é que nós vamos ver o dia. Hoje, o dia de amanhã e para sempre. Unificados à nossa verdade. Boa prática.